Então, nós vamos crochetar esse quadrado aqui. Eu vou mostrar ele o direito e o avesso. O lado direito. Olha esse quadrado do lado direito. E esse daqui é o avesso dele. O avesso tão bonito também quanto o lado direito. Eu fiquei apaixonada por esse modelo. Boa tarde para todas quem estão chegando. Obrigada às pessoas que estão começando a me seguir e que estão conseguindo aprender, tirar proveito dessas lives. Fico muito feliz que esteja sendo útil para vocês. Então, vamos lá. Quadrado número 5. Então, esse daqui vai ser bem gostosinho de fazer. Eu vou virar minha câmera. E outra coisa, eu vou tirar os comentários, tá bom, gente? Porque aí fica melhor, aí eu vou fazendo devagar. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandam aqui no balãozinho com interrogação. Ou então coloquem no final da live. Tem um outro que apareceu aqui. Porque eu quero ver depois. Eu fico falando assim, eu não consigo acompanhar direito o comentário, mas depois eu leio e é legal pra mim também, quando eu fico sabendo. Esse quadrado, a intenção dele é ficar com... Não é bem um quadrado perfeito, né? Ele é assim mesmo, é um square diferente. Do mesmo jeito que tem squares que tem formato de estrela, squares, né? Mas tem formato de estrela, tem formato de hexágono, enfim. Então esse daqui, ele tem esse formato, ele é assim mesmo, para ser desse jeito. Vou virar aqui a câmera e a gente já vai começar. Então, espero que esteja com a visibilidade boa. Eu tô usando aqui agulha 4 milímetros, tô usando... aliás, usem o fio que vocês tiverem, tá bom? Não precisa ser nada igual que eu tô utilizando, é mais para acompanhar, né? Os pontos junto e também fazer a leitura do gráfico. Aqui eu tô usando... Você tirou os comentários? Ainda não. Aqui eu tô no Square 5. E eu vou deixar ele mais próximo, caso alguém não tenha o Square ainda, você consegue acompanhar. Então, o que eu sempre comentei, né? Sempre quando vocês estiverem lendo algum gráfico, às vezes a gente já... eu sei que esse daqui é uma correntinha, eu já sei que esse ponto aqui é um ponto puff. Vamos supor que aqui tem um ponto alto. Eu já sei... aqui. Eu já sei que esse formato aqui do desenho é um ponto alto. Só que, às vezes, a pessoa que escreveu o gráfico, ela pode ter colocado alguma observação diferente no significado daquele ponto. Então, a legenda é muito importante. Não negligenciem a legenda, tá? Então, pegou o gráfico, dá uma olhada no gráfico, dá uma olhada na legenda, vê se tem alguma observação nessa legenda para você continuar, né? Para você conseguir fazer e ficar com o resultado igual. Então, aqui, apesar de não estar escrito aqui o desenho das correntinhas, aqui eu tenho uma observação, ó, início do square com 4 correntinhas. Todos os squares que a gente está fazendo durante essa semana, ele começa com 4 correntinhas. Então, em alguns arquivos, em alguns PDFs também não tem nem escrito isso, mas quem está acompanhando desde o começo já sabe que são 4 correntinhas. Então, eu vou começar fazendo essa laçada inicial. Deixa eu sentar direito. Vou começar fazendo aqui essa laçada inicial. E deixo esse fio bem preso. Esse outro aqui eu deixo ele comprido porque eu vou crochetando em volta dele e vou prendendo ele também. Feita a laçada inicial, eu faço 4 correntinhas. Fecho essa correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui, olhando pelo gráfico, eu sempre escolho esse lado aqui para eu começar a minha carreira. Eu sempre começo a minha carreira por essa ponta, por esse lado. Então, aqui, de acordo com o que está escrito, eu tenho que fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E eu repito isso algumas vezes até dar a volta e fazer o fechamento da carreira. Então, começo. Eu faço sempre 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Essas correntinhas eu não considero ponto, tá bom? Eu só considero que são correntinhas que me deram um apoio para fazer o ponto alto. Feitas as correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. O primeiro, segundo, terceiro
E aí eu faço 3 correntinhas. E coloco no mesmo círculo, no mesmo elo, os 3 pontos altos. Então, eu vou fazer uma repetição disso aqui tudo, né? Até dar a volta. Três correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. E aqui a gente precisa fazer o fechamento da carreira. Sempre tô falando para vocês fazer o fechamento da carreira sem ser com ponto baixíssimo, né? Com correntinha e ponto baixíssimo. Tem um jeito que eu já consigo deixar a laçada que está na minha agulha posicionada num jeito que vai me facilitar começar a próxima carreira. Então, aqui eu tenho escrito, eu posso sim fechar assim, né, com as 3 correntinhas, mas eu gosto de fechar assim. Eu vou fazer uma correntinha e vou substituir essas 2 correntinhas por meio ponto alto. Então, eu faço uma correntinha e as 2 correntinhas, que seriam para fazer a lateral, eu vou substituir por meio ponto alto. Eu tô achando que tá escura a tela, será que tá bom? Você pode confirmar? Meio ponto alto. E esse meio ponto alto, ele fica inacabado, porque eu aproveito esse momento para fazer uma troca de cor. Então, agora, eu não vou mais usar essa cor. Vou trocar ela de lado. Eu deixo ela sempre para esse lado. E agora eu vou pegar o fio que eu vou usar. E esse fio eu simplesmente pego e engancho ele na agulha. Então, sempre que eu for acrescentar um fio novo, ele é feito desse jeito. Coloquei o fio. Esse aqui, que eu não tô mais utilizando, ele meio que fica solto aqui atrás assim, ó. Só que o que eu vou fazer agora? Quando eu fizer o meu próximo ponto, eu vou prender ele. Então, são muitas coisas acontecendo aqui. Esse fio tá solto pro lado, aqui. O fio que eu vou crochetar, a pontinha, eu deixo ela maior, porque eu consigo crochetar em volta e ir prendendo ele. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. Porque eu vou fazer um ponto puff, mas antes eu vou mostrar aqui no gráfico como que funciona. Então, eu acabei de subir, né? Eu subi com 2 correntinhas para dar a altura do ponto que eu vou fazer agora, que é um ponto puff. Quem não souber fazer o ponto puff, então eu vou ensinar agora também. Então, aqui eu vou fazer assim. O ponto puff, você laça o fio, coloca a agulha na quina, no espacinho que tem aqui na quina, e laça o fio que tá vindo lá atrás. Puxo pra frente. Antes de dar as próximas laçadas do ponto, eu quero te mostrar uma coisa. Esse fio aqui, ele ficou preso aqui dentro da primeira laçada do ponto puff. Então, agora sim, eu posso deixar ele de lado, que quando eu precisar usar ele de novo, ele vai estar exatamente no lugar que eu preciso. Fiz a primeira laçada. O ponto puff que eu faço, ele tem 3 laçadas, então aqui foi a primeira. A segunda, eu pego o fio que tá vindo lá do novelo, coloco a agulha no espaço, pego o fio de novo lá atrás, puxo para frente, e aqui eu tenho 2 laçadas. E eu faço isso mais uma vez, pego o fio que vem do novelo, coloco no espacinho da quina, puxo o fio para frente, e aqui eu fico com 3 laçadas. Laço o fio pela última vez, e agora eu tiro essa laçadinha que tá aqui na frente por dentro de todas essas que estão na agulha. Então, eu puxo por dentro de todas. Se essa é a sua primeira vez fazendo o ponto puff, talvez ele não saia, essa última laçada não passe com tanta facilidade por dentro das outras, mas com a prática ele vai melhorando, tá? Vai ficando mais fácil. Então, fiz a laçada, puxei todas as laçadas, e aí ele ficou com essa aparência. Só que ele não tá finalizado ainda. Para finalizar ele, eu faço uma correntinha. Essa correntinha, ela faz parte do ponto puff. Essa correntinha não faz parte dessas 2 correntinhas que eu vou fazer aqui no gráfico, tá? Então, eu acabei de fazer esse ponto e agora eu vou fazer 2 correntinhas.
correntinha 1 e correntinha 2. Laço o fio. Vou olhar lá no gráfico de novo. Aqui no gráfico eu preciso fazer agora um ponto puff, 3 correntinhas, um ponto puff. Isso para fazer essa primeira quina. Então, daqui eu já vou lá para outra quina. Então, eu pulo todos esses pontos, vou lá para outra quina. O fiozinho que eu comecei, eu continuei pegando ele aqui, porque eu consigo prender ele mais um pouco. Então, lá na outra quina, faço ponto puff. Uma laçada, eu considero uma, né? Uma laçada, 2 e 3. Laço o fio do novelo, puxo por todas as laçadas que estavam na agulha, faço uma correntinha para finalizar o ponto. E agora sim, 3 correntinhas para fazer a quina. E no mesmo lugar que eu acabei de fazer o ponto puff, eu faço mais um. E tiro todas as laçadas. Essa correntinha, lembrando que ela não conta, né? Ela só é para finalizar o ponto. Agora sim, eu faço as 2 correntinhas da lateral. E agora eu vou fazer a próxima quina, que é uma repetição do que eu fiz nessa quina aqui. Então, ponto puff. Tiro todas as laçadas da agulha. Faz uma correntinha. 3 correntinhas para fazer a quina. Laço fio. Ponto puff. Tiro todas as laçadas da agulha. Correntinha. 2 correntinhas para eu ir para a próxima quina. Ponto puff, correntinha, 3 correntinhas para fazer a quina, ponto puff de novo, no mesmo lugar. Duas correntinhas. E eu cheguei aqui no final da carreira e eu preciso completar essa quina. Ela é feita com ponto puff, uma correntinha para finalizar o ponto, uma correntinha para fazer o fechamento de carreira, laço meu fio e coloco a agulha no ponto puff. Quando eu coloco a agulha aqui para fazer o fechamento, eu lembro de passar o fio que eu não estava usando ainda, ó, eu passo a agulha por baixo dele. Então, eu coloco a agulha, já passo por baixo do fio e faço meio ponto alto inacabado. E aí, agora eu pego o fio que eu vou fazer a troca de cor, aproveito que ele está inacabado, troco a cor, fechando o meio ponto alto, e aí essa carreira ficou assim. Deixa eu arrumar ele para aparecer melhor. Essa carreira fica assim, a segunda carreira. Então, agora a gente vai para a terceira carreira e vamos olhar o gráfico antes de continuar. Terceira carreira. Eu faço um ponto puff, 3 correntinhas e tenho que fazer um ponto baixo, só que esse ponto baixo, ele é feito de um jeito diferente. Ele é feito pegando lá na minha primeira carreira, no ponto alto do meio, lá na primeira carreira. O que está escrito aqui no gráfico? Olha, pegar o ponto na carreira anterior da mesma cor. Então, na prática, isso quer dizer. Então, vamos lá. Ponto puff, 3 correntinhas, ponto baixo. Faço 2 correntinhas para dar altura, laço o meu fio. Faço um ponto puff. Uma correntinha para finalizar o ponto puff. Solta um pouquinho para mim o fio. Feita esse ponto puff, agora nós vamos para 3 correntinhas,
1, 2, 3. E agora, ponto baixo. E esse ponto baixo, ele é preso lá na minha primeira carreira. Eu vou fazer o ponto baixo assim, ó. Esqueço essas correntinhas que tem aqui da minha segunda carreira e eu vou lá na minha primeira carreira, no ponto alto que tem no centro. Eu tenho 1, 2 e 3. No ponto alto 2, coloco a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Se você reparar o fio que eu fiquei conduzindo aqui do arremate, né, que faz parte da pontinha, agora quando eu fiz esse ponto baixo, ele ficou preso. Tá bom? Que antes ele estava solto, agora ele tá bem presinho. Quando eu prendo, ele vai ficar assim, com essa aparência. Agora são 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vou seguir fazendo os pontos puffs nas quinas. Então, o primeiro, exatamente como eu fiz na carreira anterior. Ponto puff, correntinha, 3 correntinhas. Laço o fio, faço ponto puff, uma correntinha. 1, 2, 3 correntinhas e o ponto baixo eu vou colocar lá na primeira carreira para prender essas correntinhas. Então, vou lá na primeira carreira, no ponto do centro, no ponto alto do centro, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e ponto puff aqui nessa lateral. Vou dar uma acelerada, porque agora é só uma repetição de tudo que a gente já veio fazendo. As correntinhas, vou prender com ponto baixo lá na primeira carreira. 3 correntinhas. Laço o fio. Finalizo o ponto com uma correntinha. 3 correntinhas para fazer a quina. Ponto puff. Uma correntinha para finalizar o ponto. 1, 2, 3 correntinhas. Prendo essas correntinhas lá na primeira carreira com ponto baixo. Três correntinhas. E aqui na lateral faço um ponto puff. Uma correntinha para fazer o fechamento da carreira. Laço o fio. Coloco a agulha no ponto puff. E faço meio ponto alto inacabado. Meio ponto alto inacabado. E agora eu troco de cor, fechando esse ponto. E aí, agora ele tá assim, com essas orelhinhas. Então, agora a gente vai para a próxima carreira, que é essa daqui, carreira 1, 2, 3, quarta carreira. Então, a gente começa de novo pelo ponto puff. Então, vamos lá. 2 correntinhas para dar a altura do ponto. O fio que eu não... Ah, eu virei do lado diferente. Não, tá certo. O fio que eu não tô mais usando... Presta pra mim esse novelo branco. Isso. Deixo aqui do lado, fica melhor pra mim. Laço o fio depois das correntinhas e faço um ponto puff. Aqui em qualquer quadrado, né, que você esteja fazendo, ele vai quando ele vai crescendo, é a quina que manda no quadrado para ele aumentar de tamanho. Então, sempre ela é feita do mesmo jeito, né? Normalmente ela é feita do mesmo jeito. Então, aqui eu comecei a minha quarta carreira.
Fiz o ponto puff, agora eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E eu preciso prender essas correntinhas com um ponto baixo no ponto da carreira anterior, ou seja, eu preciso prender esse ponto baixo no ponto que tem a mesma cor na carreira, preciso prender esse ponto baixo na carreira de mesma cor prender as correntinhas com ponto baixo na carreira que tem a mesma cor. Então, ele vai ficar assim. Agora são 4 correntinhas. E a sequência, gente, é a mesma, de pontos puff na quina, nas laterais aqui. Uma correntinha, 3 correntinhas, lá na mesma quina faço um ponto puff. Uma correntinha para finalizar o ponto. Uma, 2, 3, 4 correntinhas. E essas correntinhas serão presas na minha segunda carreira, lá onde eu tenho as correntinhas com ponto baixo. Por enquanto ele tá ficando assim. Vou deixar aqui o outro. E aí dá pra ficar visualizando como ele vai ficar. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio e aqui nessa quina, ponto puff, fecho ele, 1, 2, 3 correntinhas, ponto puff também. Uma, 2, 3, 4 correntinhas, prendo essas correntinhas com ponto baixo, lá na minha carreira que tem a mesma cor, aonde estão as correntinhas. Uma, 2, 3, 4 correntinhas e a minha quina com ponto puff. Três correntinhas, um ponto puff, tudo feito no mesmo lugar. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas, lá no mesmo lugar, na mesma cor, aonde tem as correntinhas na minha segunda carreira, eu fecho com ponto baixíssimo. Ou com ponto baixo, desculpa. Eu fecho com ponto baixo. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. E aqui na lateral eu coloco de novo o meu último ponto puff dessa sequência desse gráfico que a gente crochetou hoje. Essa daqui é a aparência dele. Agora a gente vai partir para a finalização. Fiz uma correntinha para finalizar o ponto puff, faço outra correntinha, laço o fio, lá onde está o ponto puff, eu coloco meio ponto alto. E posso cortar o meu fio. Cortei o fio, eu puxo o fio que eu cortei, né? Por dentro de todas as laçadas. Tiro ele assim. Se você tiver uma agulha para fazer essa parte, uma agulha assim manual, né, de arremate, tá ótimo. Se não tiver, também dá para fazer isso com agulha de crochê. É só seguir os mesmos movimentos, né, fazer as mesmas coisas. Então, eu venho aqui, eu normalmente pego olhando pelo avesso e passo essa agulha lá por dentro, olha, só para completar visualmente, como se eu estivesse completando o desenho lateral de uma correntinha. Aqui eu fiz uma parte, eu volto com esse fio
lá pra cima. E concluo o desenho dessa correntinha colocando aqui na lateral de novo. Então, ele meio que simula a aparência da correntinha. Isso, se alguém for emendar, né, esse square aqui, isso aqui então já facilita na hora de fazer essas emendas, de fazer essa costura. O fio, para cortar ele definitivamente, eu escondo ele. Aí você pode escolher do jeito que você quiser, né? Aqui eu vou passar pela parte do avesso, passei ele aqui pelo meio, volto com ele lá pelo outro lado. Posso caminhar com ele por dentro das laçadas do ponto puff. E aí você prende ele do jeito que você preferir. O outro fio eu posso cortar também. E vou fazer a mesma coisa. Caminho com ele por dentro dos pontos e vou prender. E aí quando você cortar tudo e fizer o arremate, ele vai ficar com essa aparência aqui. Vou virar aqui a câmera. Tá acontecendo o desafio real. E o desafio real, no desafio real, eu estou fazendo esses modelinhos aqui. Maiores, né? De square, que são maiores. Vocês, se quiser comparar, né, ó. Até um pouco mais complexos. O que foi liberado hoje já é o square mais complexo e desafiador. Então, esse daqui é o que foi liberado hoje. Aí, comparando, né, eles são bem diferentes. Então, hoje foi liberado o segundo square. E o que acontece nesse desafio? No desafio eu preparei também 7 modelos de square e temos um projeto final. O projeto final é juntar tudo e fazer virar uma almofada. E vocês não vão só juntar tudo e fazer isso e como que vai fechar a parte? A almofada a gente tem que tirar para lavar, a capa, e a almofada o enchimento também. Então, nesse desafio eu também vou ensinar a fazer a colocação do zíper, ó. Um zíper que passa bem lisinho. E essa costura aqui foi feita manualmente. Olha só. Vou mostrar pra vocês como que é a costura. Então, é isso. Estão super convidadas para participar.